porque o ministro do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Esse que a gente vê na tela é o César Bittencourt, que é advogado do Cid e está falando sobre o caso agora. Vamos ouvir. Aí acabou perdendo a liberdade temporariamente, mas está estabelecido. E a gente está à disposição para responder as perguntas de vocês. Eu já advirto que não tem grande coisa para responder, simples é fato. Tem uma decisão, o Cid está em liberdade. Já está em casa? Como é que foi o reencontro com a família? O Cid está indo para casa ainda, não está em casa. Já colocou a tornozeleira, está nesse processo? Não, esse é o que está faltando. O episódio está faltando colocar a tornozeleira, que é um instrumento moderno, tem um custo para a sociedade, tem um custo para o Poder Judiciário, mas também tem uma garantia e uma facilitação de concessão de liberdade. Com esse instrumento, com esse elemento da tornozeleira, facilita mais a segurança do juízo. Os juízes se sentem mais seguros, mais confortáveis para conceder a liberdade e evitar que se perca o indivíduo, o tempo, enfim, mais problemas. De qualquer sorte também, ele está cumprindo de forma condicional a sua pena, a sua prisão. Mas qual é a previsão da colocação da tornozeleira, doutor? Quem sabe a gente se organiza e pergunta pela ordem. Se todo mundo perguntar ao mesmo tempo, a gente precisa... eu respondo todos, mas não tem problema, só para simplificar. Qual é a sua pergunta complementar? Eu sou a Isis Tassiarini, doutor, repórter da CBN. No recurso que vocês fizeram ao Supremo, vocês alegaram que não houve nenhuma tentativa de obstrução de justiça, etc. O ministro Moraes também manteve o acordo de delação premiada com base naquele depoimento, etc. Tal. Mas de lá para cá, a pergunta ainda sem resposta é: o que o Cid indicou é que não foi nenhum áudio por WhatsApp, provavelmente ele estava conversando com alguém e não sabia que estava sendo em algum momento gravado. Com quem ele estava fazendo esse desabafo, já que ele alegou que era apenas um desabafo? A resposta está na sua pergunta. O Cid não sabe quem é. Ele não lembra com quem, porque ele recebeu... Mas ele fala com tantas pessoas assim? Não. O indivíduo que tem celular hoje fala com uma pessoa ou duas só, fala com todo mundo. Se tem muitos amigos, como nós também temos relações. E para quem estava preso e sentiu liberdade, de repente ele deve ter começado a receber telefonemas e responder. Isso eu não sei, nem ele sabe. Falou com várias pessoas, tanto que ele não sabe exatamente para quem ele falou. Isso está dito, repetido. Na manutenção do acordo, teve algum aditivo, por exemplo, para colaborar em relação a isso? É claro, na decisão dele que houve depois oitiva dele sobre o caso, né? A PF diz que ouviu ele sobre o vazamento em si. Desse teve algum aditivo? E o que eles buscaram saber? Quer dizer, já tem um outro procedimento aberto, mas assim, dentro do que pode falar? Não houve nenhum aditivo, nas condições são as mesmas. Aliás, está dito, está escrito, inclusive, as mesmas condições, né? Mas ele diz lá que ele colaborou com a questão do ele está colaborando por coisas desde o início. Que tipo de... Nós temos feito, vocês têm acompanhado, a gente tem ficado 8, 10 horas, se desconfia o que a gente está fazendo, a gente está contando o caso, vai conversando, assim, mas a gente conversa antes, em toda a sessão, toda a reunião que tem, a gente conversa antes com a autoridade, com o escrivão, com outra autoridade, enfim, nós defensores. Enfim. Então, às vezes, você fica no introito, digamos, no preparatório. Então, se conversa antes, se faz perguntas, respostas, mais ou menos assim, uma espécie de diálogo. Uma dissertaçãozinha em coisa, que depois a autoridade, bom, vamos botar na máquina, agora vamos botar no papel. E daí começa, daí estou repondo todos os mesmos assuntos de uma forma mais ordenada. E é assim que o delegado tem trabalhado, e tem dado certo. Às vezes a gente fica lá, digamos, nós ficamos lá, vocês contabilizaram umas 20 horas, 12 horas, 14 horas, assim, e na realidade o trabalho, concretamente, se reduz a 6 ou 8. Mas se reduz. E é bastante tempo, né? Cansativo, enfim. Porque tem que falar e escrever. E o escrivão também tem isso. E às vezes o advogado prefere, ele prefere redigir com suas próprias palavras, ou sintetizar aquilo que o interrogando
proferiu. Então, por isso que demora um pouco. Doutor, eu vou insistir um pouquinho em relação aos áudios. Eu sou Bruno, da Jovem Pan. Só um minutinho, só para o senhor não ficar escorado no lado da cadeira, que parece que o senhor está caindo na imagem. Entendeu? E o meu movimento aqui um pouco, né? Eu também fico nervoso, pessoal. Também tá É só um assunto escapular, que senão fica a imagem, Tá, mas eu preciso me movimentar um pouco. Vou continuar a pergunta, o senhor pode olhar para lá, para a câmera. Bom, eu vou insistir nessa relação dos áudios. Ele reclama que outras pessoas ficaram ricos, recebendo dinheiro de Pix, de ajuda, e que ele acabou sendo abandonado, até através de alguns amigos que ele tinha na época do governo. Tinha uma esperança do cliente do senhor, do Mauro Cid, de ser ali, receber um apoio, de ser amparado por algum nome do governo, por alguns nomes do ex-presidente que o ajudasse nesse momento? Ele se sente que ele está carregando a culpa somente nas costas, ficou só para ele toda essa articulação sobre a joia, sobre 8 de janeiro, sobre essa minuta? É o sentimento que tem o Cid hoje? Olha, até pode ser o sentimento. Eu, como defensor, nós, como defesa dele, nós temos os nossos limites. Nós queremos saber dos fatos, o que o Cid tem para nos dizer, nós absorvemos isso, damos a orientação que achar necessário e vamos trazer a prova que nos compete fazer, aquilo que nós podemos fazer. Agora, colaboração de outros, de terceiros, se o Cid tem expectativa, se não tem expectativa, é um problema dele. Eu não tenho expectativa. Não tem expectativa. Nós temos um trabalho para fazer, temos uma defesa para realizar, e esses, o entorno, claro que ele esperava que talvez um apoio moral, um conforto, coisa do gênero. Não mais que isso, até porque, além disso, ninguém pode fazer. Quem pode fazer no processo é ele e nós, defensores dele. Então, funciona assim. Claro que a solidariedade é boa. A solidariedade faz bem para qualquer um. Mas quando se tem um processo criminal, com o envolvimento de 3 ou 4 pessoas, e existe a investigação, as próprias autoridades cercam e não querem contato, não pode ter contato, ainda que alguém quisesse manter contato com o Cid, do entorno não pode. Nós não permitimos, porque não sabemos que seria prejudicial a ele, a justiça não aceita que isso haja. Então, nesse sentido, fica um pouco mais de comentários, de valorações, de considerações. O entorno pode falar entre o entorno, mas não diretamente com o cliente, não diretamente conosco. Assim que nem funciona. O senhor não recebeu recados? Eu não sou garoto de recado, não mando recado, não dou recado, eu falo direto. Eu preciso falar, eu falo, mas não mandei recado, também não recebi recado, porque eu acho que os caras me respeitam, né? Não adianta mandar recado, mas eu entendi a tua pergunta, né? Não estou desfazendo dela, não, mas não cabe. No caso específico do vazamento, esquecemos os antecedentes, os crimes de antecedência ali, dos inquéritos, e também houve sentimento de traição, quer dizer... Quando, desculpa, por exemplo... No caso específico do vazamento, que deu causa à nova prisão. Ele se sentiu traído nisso, quer dizer, o vazamento sai de alguém do círculo dele, e aí eu estou excetuando um possível jornalista que tem contato com os outros, falando de alguém... É provável que saia, né? Então... Uma coisa que a gente já tinha conversado, Cid, você está sob investigação, está respondendo no processo, não tem ninguém a teu favor e nem o mundo está contra você. É um fato, você responde por ele. Então a gente não pode contar ou esperar que outros contribuam, auxiliam, batam palma ou te joguem pedra. Não, tem um fato, você vai responder pelo fato, mantenha o teu dia a dia normal dentro das circunstâncias. Tu tens a família, já foi considerado que você pode ficar com a família e pode andar em toda a Brasília, menos ultrapassar o limite territorial da Brasília. Esse é o limite dele. Então, na circunstância, o celular é um inferno, né? Telefona para um, telefona para o outro, o cara troca o telefone, e aí vira um pandemônio, né? Então, isso que levou ao prejuízo. Quem foi? Mas essa traição, foi? Não sei. Numa expectativa de anular a delação, por exemplo? Não. Estratégia jurídica? Não. Já aventou-se isso aí? Não passou pela nossa cabeça, até porque se nós estamos... O núcleo vazou para anular a delação, por exemplo. Isso já aconteceu em outros casos. Não, mas pois é verdade, mas do núcleo, eu não considero que haja um núcleo. Existe nós e o Cid e existe o resto. O resto pode ser um núcleo. O outro núcleo pode ter algum interesse, tem seus interesses, mas também eles não chegam a nós. O outro núcleo, o outro lado, não chegam a nós, defensores, e não chegam, pelo que eu sei, até o Cid também.
Então, há expectativa, há preocupação, e é natural que haja, né? Mas o sítio está sereno, está protegido por nós e vamos fazer a nossa defesa. Aquilo que vai para o processo, vai para os autos. A gente tem então, tem uma coisa muito importante, que é a independência da defesa. Ninguém chega em nós. Ninguém. Pode chegar, mas do serviço, do interesse levar, não chega, não. Se fizeram, não combinaram com a defesa do sítio. Não chega, não. Uma estratégia de defesa. Exatamente. Não chegou. Não chega, não. Desculpa. Duas perguntas rápidas. Uma é para entender exatamente quais são as condições dessa liberdade, se ele tem hora para estar em casa, por exemplo, no 18 horas. Usando a tornozeleira. Eu não sei que ele pode abrir mão, por exemplo, fazer exame de corpo de delito, agora que saiu, ele chegou a fazer? Ou não sei, nem sei. Pode fazer, isso é uma coisa, mas isso é praxe. Também não tem nenhuma diferença, não tem nada. É igual ao anterior? É igual ao anterior. Tem alguma restrição a mais? Não, é a mesma coisa, não tem restrição a mais, é a mesma coisa. Sai nas mesmas condições, a tornozeleira eletrônica e o território de Brasília. Perfeito. A segunda pergunta é sobre a promoção do Mauro Cid, que foi oficialmente negada, né, recentemente. Não foi negado, não foi solicitado. Mas eu entendi a tua pergunta, pode colocar, desculpa. Nessa linha e oficialmente eles disseram que não haveria mais uma promoção. Na verdade, ele saiu da lista. Então, por conta da prisão, né? Não. Que era a alegação. Não, deixa que eu te respondo. Veja o seguinte, então tem uma lista, o Exército tem a sua lista, o Exército formula a sua lista daqueles que preenchem os requisitos necessários, né, digamos assim, legais para entrar. E o Cid, como está sendo investigado, ele poderia entrar nessa lista naturalmente e certamente ele seria preterido porque é a opinião pública, é o Poder Executivo, é o Poder Legislativo, sei lá, as comadres, todo mundo dizendo, então vamos fazer o seguinte, eu falei para eles, vamos pedir para o Cid sair da lista. Sair da lista. Por quê? Se ele estiver nessa lista e não for promovido, ele será considerado preterido. Ele não terá mais oportunidade. Então, nas circunstâncias que a gente pediu para ele não constar da lista e não constou, então ele terá a oportunidade, depois desses episódios passados, dele voltar a integrar a lista. Quer dizer, existe a possibilidade? Existe. Então houve por parte de vocês nós tomamos formal para que ele não contasse nós defesa. Sim. Conjunto com ele, claro, conjunto com ele. Por quê? Porque, para começar, nós não somos militares, somos advogados, não temos nem conhecimento de várias regras que eles têm, mas eles têm, a gente conversando, falando, olha, funciona assim, se eu entrar nessa lista, se eu ficar nessa lista, eu vou ser preterido e não terei mais oportunidade. Então, podemos ficar fora da lista? Podemos. E daí, você passado o episódio, você tem possibilidade de voltar a integrar uma lista. Então, essa hipótese está em aberto. É uma possibilidade. Isso foi negociado com o comando do Exército? Não. Nós não chegamos ao comando do Exército, não chegamos ao superior, não tem nada, não tem contato nenhum. Tem negociação. Não tem negociação. Isso é o que é. São os regulamentos, são as leis, como funciona? Não. Nós conversamos em sítio, ele não está nem interessado, não quero, eu já perdi. Não é assim. A gente não entrega antes de terminar os 90 minutos, né? Então calma. Então você sai, você não entra na lista. O pai dele é general, disse, não, ele não entrando na lista, doutor, ele pode voltar na próxima lista. Então sai. Pedia para não entrar na lista. E foi o que a gente fez, o que aconteceu. Então, significa dizer que ele vai ser... Não sei. O que eu sei é que ele terá a oportunidade de entrar numa lista depois. No próximo ano, quem sabe? Não, quem sabe. Doutor César dedicou 3 perguntas, uma, inclusive, começando com essa questão da lista. Só para entender, é um pedido formal que ele entrega ao Exército, um documento, olha, não, me tirem da lista? Não, informal. Informal. Mas é contato sujeito. E aí ele comunica ao superior dele? Olha, nessa altura nem sei quem é superior do Cid, né? Nessa altura, porque tem hierarquias, tem divisórios, tem quartéis, tem esquadrias, tem esquadrão, não sei. Eu não conheço os negócios. Nesse pedido informal? Para chegar o comandante do Exército, né? Tá, chegou o comandante do Exército. Entendi. As outras 2 perguntas. Uma é... Ele se arrepende do desabafo que ele fez? Com certeza.